Sejam bem-vindos a Café Universitário, um programa realizado pela FAAC Web TV em parceria com a direção da FAAC, Unesp Bauru. Eu sou Ana Dantas, apresentadora do programa, e junto com os nossos convidados e, claro, com vocês de casa, ao longo dessa temporada conversaremos sobre diversos temas da nossa sociedade e, consequentemente, da nossa vida universitária. No programa anterior, a gente conversou sobre as mulheres no esporte, a visibilidade, as dificuldades encontradas e a importância de sabermos que sim, nós mulheres entendemos e podemos fazer qualquer esporte, independente do que nos diga. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre cotas raciais nas universidades públicas do Brasil. Prepara o café, chama todo mundo aí de casa para participar da nossa conversa, porque o Café Universitário está só começando. Para conversar com a gente sobre cotas raciais na universidade pública, eu recebo dois convidados que entendem muito bem sobre esse assunto. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Patrícia, pode falar um pouquinho sobre você? Olá, Ana, boa noite. Olá, Rodrigo, tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou a Patrícia Alves, sou pedagoga de formação, sou membro do NUPRE, Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp. Fiz mestrado aqui na FAAC, no programa de hoje Mídia Digital, né? Fiz o meu mestrado aqui. Hoje também apresento um programa na TV Unesp, Educando para a Diversidade. Eu tenho uma trajetória de militância no movimento negro, pesquiso na área há muito tempo e tenho uma vivência, né? Na realidade é um assunto que muito me interessa, não só porque compreendo a importância da gente entender a necessidade de superar um racismo estrutural existente, mas eu sou uma mulher negra que enfrento no cotidiano as questões da gente pensar, né, ações antirracistas. Então, é um prazer a gente estar aqui falando sobre uma política tão importante hoje para a universidade. Fico muito feliz e também faço parte das comissões de averiguação, né? Então, das fraudes aqui na Unesp. Então, assim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por vir, Patrícia. Rodrigo, você quer falar um pouquinho sobre você? O que dizer depois dessa mulher incrível aqui do meu lado? Bom, eu sou o Rodrigo, né? Eu tenho 21 anos, eu faço o terceiro ano de Relações Públicas aqui na Unesp. Eu também faço parte do coletivo negro, KIMPA, né? E não faz tanto tempo assim que eu tô entendendo de militância, mas eu tô percebendo o quanto que a minha realidade mudou desde que eu comecei a perceber do porquê que eu tô aqui ocupando espaço, do porquê que eu tô no coletivo e quais as mudanças que a gente pode buscar trazer e o que a gente pode transformar nesse espaço e daqui pra vida. Gente, muito obrigada por vir. Em nome de toda a equipe do programa, eu agradeço vocês. Em agosto de 2012, foi sancionada uma lei que garante uma reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais de educação, ciência e tecnologia, a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou de formação de jovens adultos. Desses 50% será levado em conta o percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado de São Paulo, de acordo com o IBGE. Já nas universidades públicas estaduais, são regidas por políticas interinas em alguns estados do Brasil, como Amazonas, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Existem leis estaduais que definem como essa distribuição de vagas através de cotas raciais e sociais devem ser feitas. O mesmo acontece no estado de São Paulo, onde as universidades têm autonomia para realizar suas próprias políticas afirmativas. Na USP, acontece um sistema de bonificação, onde é acrescentada uma porcentagem à nota dos candidatos das vagas. No caso das cotas raciais, esse acréscimo é de 5%. Já na Unicamp, 25% das vagas são destinadas a candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês para saber. Patrícia, primeiro, eu gostaria de saber o que você acha dessas políticas raciais e como que acontece essa política racial na Unesp. Ana, eu acho fundamental que elas aconteçam. Na realidade, assim, é importante a gente entender que hoje na Unesp nós estamos cumprindo uma legislação, né?
inclusive nós estamos todos, ela está toda pautada na legislação atual. Né? Hoje já existe uma manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade dessa política. Ela hoje tem, a Unesp entende e acata as orientações do Ministério Público, que diz o seguinte: se eu tenho uma política, eu tenho que fazer um processo de verificação para ver se essa política ela está acontecendo. Agora, a gente pensar que a inclusão, se a gente está pensando num espaço democrático, de construção de conhecimento, um espaço que a gente pensa que existe qualidade, que existe aberto para toda a população, e nós vivemos dentro de um espaço, dentro de uma estrutura reconhecidamente racista, né? Que foi o que aconteceu a partir da assinatura da legislação 10.639, em 2003, que altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases, quando o Estado diz o seguinte: nas orientações para a educação para as relações étnico-raciais, nas diretrizes está escrito assim: assumimos e entendemos que somos um Estado extremamente racista, por isso precisamos de uma educação que tenha ações que criem condições para que a gente valorize uma cultura africana e afro-brasileira no Brasil, para que a gente retire, né, da invisibilidade e da desumanização do olhar para essa cultura, como contribuição para a construção da nossa brasilidade, essa população que contribuiu para a construção do nosso Brasil. Então, a partir desse momento, a gente tem um reconhecimento do Estado, que existe um processo de exclusão de uma população. E isso ele reconhece agora. Reconhece em 2003, mas que um processo que já vem acontecendo desde a chegada, né, da população negra no Brasil. Sim. A gente pode falar desse processo no próximo bloco? Vou ter que chamar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos de volta com o Café Universitário e eu queria retomar a fala da Patrícia sobre as cotas raciais nas universidades públicas. Então, Ana, ela tá dentro, a importância dela está dentro de um contexto histórico, né? De discriminação e exclusão da população negra de todos os espaços de educação que podem promover uma mobilidade social, econômica, né? E transformar também o espaço da universidade tem a transformação da cultural desses espaços, porque se a gente tem o reconhecimento de um Estado racista, que tem políticas que combatem, né, esse racismo estrutural que está na educação, que a universidade faz parte desse espaço, você tem uma mudança cultural, né? Quando você vê pessoas ali, não somente vê essas pessoas negras nesses espaços, mas você começa a interagir com a realidade, né, de outras pessoas, com visões de mundo de outras pessoas que começam também a trazer para a universidade as demandas reais que vão refletir nas questões de interesse de pesquisa, que vão refletir nas questões do interesse de trabalhos, que vão refletir na sociedade, que esse é a importância da universidade, né? Onde se tem pesquisa e extensão. Então, esse diálogo muda a cultura da universidade. Então, as cotas elas são importantes nesse processo, sim, de reparação, né? Como o vídeo da Lívia que você citou, onde ela traz todo aquele contexto. Você muda a cultura e compreende todo o que é esse processo, né, de exclusão que foi e o que é dentro da educação um processo de cotas. Gente,
Nos últimos anos, alguns casos de fraudes envolvendo as cotas raciais viraram notícia. Na Unesp não foi diferente, já que no ano passado foi criada uma comissão para evitar essas fraudes, devido a denúncias, né? Patrícia, como você acha que funciona essa comissão? Então, eu faço parte dessas comissões, já atuei em algumas delas. Ela é formada por, assim, hoje ela está muito, ela está um processo muito, que está se consolidando com muita qualidade, né? Porque ela está sendo, é a primeira vez que a gente está fazendo esse processo, atendendo às orientações, né, da Ouvidoria do Estado. E ela está se consolidando com qualidade, porque nós estamos criando mecanismos e aí ferramentas como questionários, né? Nós estamos pautados na legislação. Então, hoje ela é composta por membro do NUP, discentes do coletivo, que são fundamentais para que a gente possa fazer essa discussão, membro do administrativo, né? Docentes, porque tem em algumas unidades um empenho muito grande dos professores, das diretorias, né? Não são todas, mas a gente tem uma parceria muito forte. Isso traz muita qualidade e nos traz segurança também para colocar essa comissão para dialogar. O jurídico, né, um representante do jurídico. Então, essas pessoas, a gente chama, né, tem o processo de convocação dos alunos. Esses alunos são informados no devido tempo, com a devida espaço de tempo que é necessário para fazer a convocação. Aí há uma entrevista. Nessa entrevista existe uma ficha onde a gente tem uma necessidade de que ele se faça novamente a sua heteroclassificação, e aí nós trazemos os critérios do IBGE, né, que é preto e pardo, branco ou indígena, e entendemos que pretos e pardos compõem a população negra, né, brasileira. Então, eles se enquadrando dentro desse critério de pretos e pardos. Porque uma coisa importante da gente entender é que as cotas são socio-raciais. Então, existem critérios que dizem assim, não basta, né, não é apenas... Nós não temos somente uma população negra que não tenha tido acesso, né, a oportunidades de concorrer em pé de igualdade ao sistema universal de vagas. Então, essas vagas, elas são, as cotas, os beneficiários delas são aqueles que, além de se autodeclararem pretos e pardos, podem comprovar que não têm condições, não tiveram condições socioeconômicas de concorrer em pé de igualdade nas cotas universais. Então, não frequentaram cursinhos, não tiveram cursinhos privados, não tiveram uma educação privada. Então, eles realmente estão num contexto de vulnerabilidade social. E, Rodrigo, o que você acha da existência dessa comissão? Bom, eu sempre lembro do que aconteceu há poucos anos atrás, que... Eu não lembro se foi na Unicamp que aconteceu isso, mas foram aqueles dois irmãos gêmeos que gerou toda uma polêmica. Brasília. Que foi na UNB? Na UNB? Na UNB, né? Acho que foi lá. Um entrou, eles eram gêmeos idênticos, e um entrou por cota e o outro não. E assim como no início da discussão, no início dos anos 2000, sobre cota, e o país inteiro discutindo se é justo ou se não é justo, isso reacendeu muito dessa discussão nas universidades do país inteiro. E eu lembro muito disso e eu fiquei muito na dúvida se era realmente algo que eu acreditava ou se eu não acreditava nisso. A Unesp, ela tem campus no estado inteiro, sabe?
tem muita gente nesse estado, nesse país que não é todo mundo da mesma cor, sabe? Isso é uma coisa óbvia. Mas ela traz ainda mais, por questões de ela estar em tantos lugares, essa coisa dela ser universal se torna ainda mais consolidada, sabe? Essa palavra universidade, de estar em todos os lugares, dar espaço para todos os tipos de pessoa, pluralidade de pessoas. Eu acho que não é só você concordar em ter uma política de cotas, mas você prestar atenção para ver se está funcionando, sabe? Às vezes eu sinto muito isso do Estado, que eles podem criar políticas de incentivo ou de inclusão, mas eles só criam e deixam isso meio jogado, sabe? Eu sinto isso. E essa questão com as cotas e de muitas pessoas entrarem, o que habilitando fraude, é uma prova disso, sabe? Sim. Gente, a discussão tá muito boa. Vou chamar mais um intervalinho e a gente já volta para esse assunto. Não saiam daí. Estamos de volta com o Café Universitário e no programa de hoje a gente está falando de um assunto de extrema importância em nossa sociedade, as cotas raciais nas universidades públicas. Para dar continuidade a esse assunto, eu gostaria de mostrar a vocês uma matéria online no jornal Gazeta do Povo. A manchete é: cotas e ações afirmativas prejudicam o orçamento de universidades estaduais. Relatório enviado pelo Conselho dos Reitores das Universidades ao governo em janeiro, obtido pelo jornal O Estado de São Paulo, aponta que, descontada a inflação, o auxílio custo desse tipo de auxílio aumentou 42% nos últimos 5 anos. Gente, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa manchete que é altamente tendenciosa. Eu queria saber o que vocês acham disso e por que vocês acham que a mídia ela tenta culpabilizar essas cotas pela atual crise financeira que a gente está tendo. Bom, eu enxergo isso claramente como tentar desviar o fato de que o governo ele tem uma péssima gestão. Quando se trata do recurso público, ele tem uma péssima gestão. Muitas das coisas que ele tenta cortar da universidade, muito do que ele tenta, sabe, programas, bolsas, a gente está vendo ultimamente muito disso. Não é simplesmente falta de recurso. Tantos outros ministérios que lidam com gastos menores, que têm superfaturação e várias outras coisas. Acho que a mídia tentando jogar isso para a culpa de um direito, sabe? Uma iniciativa, um programa que ajuda a tornar a universidade ainda mais universidade, simplesmente tirar muito do conceito do que ela é, sabe? Isso que eu acho. Eu também acho que eu concordo com o Rodrigo quando a gente fala na questão de direitos, né? Se você pensar que é uma incoerência do ponto de vista que você tem que pensar se você tem políticas públicas aprovadas para a inclusão, né? E você precisa, para o acesso, pensar a permanência, né? Do ponto de vista de que o acesso é um sucesso, você precisa garantir que a permanência para que isso, né, dê conta. E não tem jeito, você precisa dar conta da demanda que já acontecia e uma nova demanda. Isso faz parte da política, né? Isso é inerente à política. Agora, isso nos demonstra cada vez mais a resistência, né? Como você disse, tendenciosa, eu vou caminhar por essa linha de raciocínio. Isso nos demonstra ainda os embates, as resistências que a gente tem, né, demonstradas, explicitadas, né, e tentando favorecer o senso comum de que o acesso, na realidade, da população cotista, né, da população da preta e parda, que é um direito à universidade que se tem, ela vai caminhar ainda por uma luta antirracista cruel, né? Ainda muito forte, que a resistência a essa educação antirracista ainda
ainda permanece, né? A gente ainda vai enfrentar outras questões, né? Eu acho que isso fortalece um olhar de preconceito, um olhar estereotipado em relação, então se usa como mais um fortalecedor de estereótipo de que essa... Agora, olha o grande engano, né? Que a gente conversa assim. Se eu estou pensando que a universidade é pública e é para todos, né? Aí eu vou fazer como Milton Santos, né? A classe média não quer direitos, ela quer privilégios. Né? Se eu estou pensando numa educação para todos, então essas vagas, elas estão mal distribuídas. E aí a política de cotas é um pensamento de tentar minimamente equalizar a distribuição dessas vagas. E aí me apresenta uma questão financeira, porque eu não posso equalizar essas vagas, né? Há que se fazer uma leitura mais aprofundada. Eu acho que isso é como você falou, tendencioso demais. Gente, essa matéria também disse que as políticas afirmativas geralmente são propostas temporárias para eliminar desigualdades historicamente acumuladas, a fim de garantir igualdade e oportunidade iguais a todos. Qual vocês acham que devia ser o próximo passo? Eu acho que assim, perdão, eu adoro é ótimo, né? Eu gosto de pensar assim, e não é que eu gosto, assim, eu compreendo e concordo, aprendi a pensar, né, essas políticas como uma conquista, né, as políticas são conquistas dos movimentos sociais, né? No caso das cotas é uma conquista do movimento negro, né? A gente não pode negar que assim é uma demanda social, histórica, que na realidade não é nenhuma benevolência, né? Através de muita luta, muita argumentação, muita política pensada para isso e chega-se numa determinada proposta que é possível de se atender. As cotas raciais foi exatamente isso que chegou. É uma política que é possível de ser atendida, né? De uma demanda de um movimento social. Ela sim, né, pensa uma reparação a médio, né, e longo prazo, acredito. Nós temos hoje já bastante alunos formados por isso, mas eu acredito que assim esse acesso do aluno, ele tem que fazer a mudança da cultura da universidade. Né? Por isso os espaços, os coletivos de discussão. A universidade é um espaço fértil na construção da identidade de quem ingressa. Né? Rodrigo falou pra gente assim, eu desde que comecei a falar, foi onde eu comecei a construir minha identidade, ele fala permanentemente isso, e outras pessoas também. Né? Então assim, eu acho que precisa de mais espaço, a universidade precisa ser um espaço desse para as meninas, os meninos negros, as pessoas, os jovens, as pessoas negras que há dentro, que é pra gente ter espaços de construção dessa identidade e compreender, problematizar essa questão racial, entender por que está aqui, em que contexto está, porque aí você muda uma cultura universitária e aí você faz diferença naquele espaço. Então, é pensar o acesso, pensar a permanência, pensar uma construção de identidade que seja, porque a construção da identidade negra, ela é política, né? A universidade passar a ser um espaço de diálogo mais favorável a isso, e os coletivos são espaços maravilhosos para isso, e aí a gente vai conseguir fazer essa mudança cultural. E aí essa política vai realmente dar muito certo. Nós tivemos o Encontro Nacional dos Coletivos Negros, né, há 2 anos atrás, e nossa, ver assim como essa juventude maravilhosa, assim, linda, com esses cabelos, com esse sorriso, com essas falas, com essa consciência, e aí ajudando, construindo. Hoje a gente tem um movimento de jovens, mas não basta, não é só mobilidade social e econômica que a gente quer. A gente quer uma mudança cultural nos espaços, porque a gente quer mesmo mudar a sociedade.
porque a gente tem que ocupar esses espaços, porque basicamente como a matéria que você leu, eles dão uma interpretação de como se eles estivessem fazendo uma caridade, como se fosse, vamos fazer um bem aqui para a sociedade, mas na verdade não, é um espaço que deveria ser de todo mundo, é um espaço que já deveria estar preparado para ter todo mundo e aceitar todo tipo de cultura, ideia e transformação. E muito da fala maravilhosa que ela deu aqui é de que a gente está num espaço onde a gente tem liberdade de construir ideias, de descobrir, de discutir. É um momento para a gente se encaminhar para um lado político, para um lado das nossas vidas mesmo, de buscar transformar a partir daqui de dentro para fora, para onde quer que a gente vá, os espaços que a gente for tomar, os espaços que a gente tem que tomar, porque não é questão de você redescobrir espaços, é questão de você deveria estar sempre lá, sabe? Uhum. E eu acredito que seja muito importante para a gente entender para os próximos passos, de onde a gente deva ir, de onde a gente se deva colocar daqui para frente. Bom, gente, infelizmente o programa precisa terminar, mas o nosso papo foi incrível. Eu queria agradecer a Patrícia e o Rodrigo por virem, muito obrigada. Eu espero que esse papo tenha sido muito bom para você aí de casa, assim como foi pra gente. Obrigada pela companhia, continue com a gente nas nossas redes sociais e nos vemos no próximo programa. Até lá!